Olá pessoal, nessa aula iremos falar sobre representação de sistemas elétricos de potência. Quando estávamos estudando os circuitos trifásicos até agora, nós nos preocupávamos se a carga era desequilibrada, né? Isso porque estávamos analisando um pequeno circuito, mas a partir de agora vamos analisar um sistema elétrico de potência, tá? Com uma infinidade de cargas conectadas. Imaginando que nos projetos, principalmente em nível industrial, onde estão a maior parte das cargas, né, do CEP, vamos imaginar que houve um balanceamento dessas fases e podemos então considerar que esses circuitos são equilibrados. Assim, podemos fazer análises somente para uma fase, já que as demais estarão com o mesmo módulo e defasagem de 120 graus entre si. Além disso, iremos supor que os circuitos estão todos em estrela, e assim analisar o monofásico equivalente entre a fase A e o neutro. No caso de uma carga em triângulo, iremos fazer a transformação de triângulo para estrela. Veja que o CEP é composto por geração, linha de transmissão, transformadores e carga. Tá? Então, deixa eu voltar aqui com o apontador. Né? Então, eu tenho aqui a geração, né? Os transformadores, linha de transmissão e as cargas. Tá? Nessa aula, a gente vai aprender como fazer a representação de cada um desses equipamentos num diagrama unifilar. Tá? Né? Ele é a representação simplificada de um circuito trifásico equilibrado através do monofásico equivalente, mas sem o fio neutro. Veja o exemplo do circuito em estrela composto por fonte, linha de transmissão e carga. Tá? Os parâmetros do circuito são esses aqui mostrados, tá? De resistência da linha, impedância, indutância, tá? Da carga, com a potência, fator de potência, etc. Ok? Então, veja como seria o diagrama unifilar desse exemplo, composto pela fonte, linha de transmissão e a carga, né? Representada aqui por essa seta aqui. Tá? Com relação aos transformadores, temos que fazer uma análise mais detalhada, tá? Para compreender como que ele será representado no diagrama unifilar. Os transformadores, né, nós sabemos que são amplamente utilizados, né, no sistema elétrico de potência, e a principal razão disso é que, que com ele é possível diminuir as perdas, né, na linha de transmissão. E como é que ele faz isso? Ao elevar a tensão e assim reduzir significativamente a corrente. Né? Veja nessa imagem que eu estou apontando aqui, ó, a representação do transformador, onde aqui temos a elevação da baixa tensão, o BT, para a alta tensão, o AT. Ao iniciar aqui nossa análise, vamos começar primeiro, né, falando sobre o transformador ideal, ok? Então, imagina que nós iremos aqui aplicar uma tensão V1 nessa bobina 1 com N1 espiras, né? Então é esse item 1 aqui, ó. Então vai circular uma corrente I1, né? E com isso a gente vai ter, né, um fluxo magnético Φ que vai começar a circular dentro desse núcleo ferromagnético aqui, ok? Então, vai aparecer, né, pela lei de Faraday aqui, nos terminais da bobina 2, né, proporcional ao número de espiras N2, vai aparecer uma tensão V2, né, e é proporcional a N2 e a taxa de variação do fluxo, né, a lei de Faraday, N2 dφ dt. Tá? Então, nesse transformador ideal sem perdas, a taxa de variação do fluxo na bobina 1 e na bobina 2
serão iguais, né? Então, se nós igualarmos essa equação com a que está no item 1 aqui, ó, nós encontramos a relação de transformação, né, que nós chamamos de A, que é definida então como V1 dividido por V2, ou N1 por N2, é a relação de transformação do transformador. Imagina agora que nós iremos fechar essa chave aqui, tá? Então, se a gente fechar a chave, essa carga Z vai ser conectada ao secundário, então vai começar a circular uma corrente I2, ok? Então, no transformador ideal, a potência em S1 ela é igual à potência em S2, né? Não temos perdas. Então, nós temos também aqui a relação, né, de que V1 e I1 conjugado é igual a V2 e I2 conjugado. Então, nós temos também essa relação, né, proporcional aqui à corrente, né, em que nós temos I1 e I2 é igual a V2 V1, que é igual a N2 N1, que é igual a 1 sobre A, que é a relação de transformação. Vamos definir um termo muito utilizado em transformadores, que é a impedância refletida, tá? Vamos começar aqui falando primeiro, né, dessa impedância refletida, no caso do secundário para o primário, que é o mais comum aqui, mas a gente pode também fazer a reflexão do primário para o secundário, tá? Então veja que a impedância Z1 ela é dada por V1 dividido por I1, né? Então essa impedância em Z1 a gente tem, pela lei de Ohm, essa equação aí. Mas se nós substituirmos aqui o V1 por AV2 e o I1 por I2 sobre A, vamos ver agora que o Z1 pode ser escrito como A ao quadrado V2 sobre 2, né? Que aqui, ao fazer a simplificação aqui, né, nós teremos aqui A ao quadrado vezes o Z2, né, que é o que aparece, né, esse termo aqui. Ok? Assim, se quisermos refletir, então, a impedância do secundário para o primário, né, ela seria igual a N1 por N2 ao quadrado vezes a impedância Z2, na qual a gente quer refletir. Tá? Então, essa aqui é a impedância refletida do secundário para o primário. A gente vai utilizar esse conceito aqui no decorrer desta aula, tá? Vamos falar agora então sobre o modelo do transformador real e destacar aqui as diferenças com o ideal, tá? O primeiro aspecto, né, que a gente destaca é que se o secundário do transformador estiver em vazio, né, vai haver a circulação de corrente I1 no primário da mesma forma, né? Ou seja, a corrente I1 ela não é nula, né? E por isso vai existir uma impedância associada, né, no primário, ok? Outro aspecto que a gente tem que levar em consideração é que, na verdade, esse fluxo que atravessa o núcleo ferromagnético, né, ele não fica 100% confinado, então existe um fluxo disperso, né, que não contribui para a indução de tensão no secundário, ou seja, né, o fluxo não fica aqui totalmente confinado, como eu disse. Outro aspecto muito importante para entender como é o modelo, né, do transformador real é que, devido ao aquecimento no núcleo, né, teremos perdas e também um aquecimento nas próprias espiras aqui de cobre, tá? O transformador apresenta uma eficiência menor do que 100%, tá? Então, por isso, a potência de saída é menor do que a de entrada. Então, devido aos aspectos ditos, né, chegou-se ao circuito equivalente do transformador real, tá? Onde nós temos aqui R1 e R2, né, como sendo as resistências dos enrolamentos 1 e 2, X1 e X2 as reatâncias indutivas dos enrolamentos, né? O GN a condutância e o BM a susceptância do núcleo, né? Então esse aqui seria o braço do núcleo, tá? Então, nesse caso, a relação de transformação ideal, né, é válida para E1 por E2 aqui, não V1 por V2. Né? Essa corrente φ aqui é conhecida como corrente de excitação, tá?
E nós temos também a corrente IM, né, que é a corrente de magnetização, ok? E também aqui nós temos a corrente IN, do outro lado aqui, né, que é a corrente que leva em consideração as perdas do núcleo. Então essa corrente de magnetização aqui, de excitação, ela existe, né, de qualquer forma ela vai existir, mesmo se o I2 for zero, né, ok? Mas para a gente utilizar o transformador no diagrama unifilar, nós vamos trabalhar com algumas simplificações aqui, tá? Para entender essa simplificação aqui, né, nós vamos fazer aqui a reflexão, tá? Essas aqui são as impedâncias que eram do secundário e vieram para o primário. Então repare como está aqui A ao quadrado x2, né? Então nós vamos fazer algumas simplificações aqui, né? Porque a gente pode imaginar que o CEP, né, em regime permanente, e a maioria dos transformadores também opera próximo da sua carga nominal, então nós vamos fazer algumas simplificações nesse modelo aqui, ok? A primeira simplificação, e a mais importante aqui, né, é que aquela corrente de excitação, tá? Ela é cerca de 5% da corrente I1, tá? Então, dessa forma, né, para efeito de cálculos aqui, nós vamos poder desprezar o ramo do núcleo. Assim, temos o circuito composto somente por resistência e indutância, né, equivalente aqui, né, com as duas equivalentes aqui em série, tá? Bom, mas geralmente, né, a maioria dos transformadores de alta potência, essa indutância aqui é muito maior do que a resistência. E assim, o circuito equivalente do transformador em um CEP, ele é simplesmente representado por uma indutância X. Então a gente vai ver muito em placas de transformadores reais aí que vem somente especificada essa indutância X, ok? Bom, depois de analisarmos então os transformadores monofásicos, vamos ver como são os trifásicos, tá? Então eles podem ser obtidos aqui de duas maneiras, ok? A primeira delas aqui é se a gente for utilizar 3 transformadores monofásicos e a gente pode ligar as suas bobinas para formar um transformador trifásico. A outra, né, é um transformador trifásico já construído com um único núcleo comum às 3 bobinas aqui, tá? Atualmente ambas as formas aqui são utilizadas e é bem provável que você lide com as duas formas na prática, tá? Esse primeiro aqui que eu estou apontando aqui, né, ele tem a vantagem de poder ser trocado essas partes monofásicas em caso de algum defeito, né? Mas o segundo ele é construtivamente mais barato, né? Utiliza menos ferro aqui no núcleo, tá? Então ele é um pouco mais eficiente. Vamos compreender as ligações em estrela e delta para transformadores trifásicos através de um exemplo, ok? Vamos imaginar que temos um transformador monofásico com a relação de transformação igual a 2, como mostrado aqui, um transformador de 100 para 50 volts. Vamos imaginar que temos 3 unidades deste monofásico para fazer as ligações, tá? Iniciando pela ligação em estrela no primário e estrela no secundário, ou seja, o transformador YY, né, teríamos a ligação aqui mostrada. Veja a notação em maiúsculo para o primário e minúsculo para o secundário. Nesse caso, foram conectados pontos em comum no primário e no secundário, formando os nêutrons em maiúsculo do primário e minúsculo aqui do secundário. Essa imagem aqui que eu estou mostrando à direita é uma forma melhor de visualizar e também de representar o transformador YY, tá? Bom, imaginando então que nós vamos colocar mais uma vez o VAN, né, na referência do primário, a tensão no primário, e na sequência ABC, nós vamos ter essas tensões de fase e de linha aqui mostradas para o primário, tá? Podemos obter as tensões de fase e linha do secundário considerando cada transformador individualmente, tá? Então, se a gente analisar o transformador relacionado aqui à bobina 1 como destacado,
temos que a tensão de fase VAN minúsculo aqui, tá? Do secundário, ela vai ser 50 fase 0 volts, tá? Então a gente só usou a relação de transformação monofásica para chegar a essa conclusão entre as bobinas 1 do primário e 1 do secundário. Ok? A partir da tensão de fase aqui do secundário, nós vamos encontrar a tensão de linha do secundário, né? O VAB minúsculo, né? Que vai ser 50 raiz de 3 fase 30. A definição da relação de transformação para um transformador trifásico, ela é definida como a relação entre as tensões de linha do primário e secundário. Tá? Então tem essa diferença aí em relação ao monofásico. Para o transformador estrela-estrela que a gente acabou de ver, então ela seria o VAB do primário dividido pelo VAB do secundário, que é igual a 2, que é igual à transformação monofásica, né, nesse caso. Tá? Então, a transformação trifásica ela é igual à monofásica, tá? Para o transformador estrela-estrela. Bom, fazendo agora a análise para a ligação Y-delta e considerando novamente o VAN na referência do primário e a sequência ABC, tá? Nesse caso a gente pode notar, né, que a bobina 1 do secundário, a bobina 1 aqui é só um exemplo, né, ela está conectada entre as fases A e B. Tá? Então, a tensão de linha VAB do secundário, tá, ela é encontrada agora como? Utilizando a relação de transformação monofásica, né, entre a bobina 1 do primário e a bobina 1 do secundário. Tá? Mas nós já sabemos, né, que a relação de transformação monofásica é igual a 2. Então a gente vai fazer a relação do monofásico entre o VAN do primário e o VAB do secundário. Então a gente consegue achar o VAB do secundário como sendo 50 fase 0. Tá? Então, como nós já temos aqui as tensões de linha do primário e secundário do transformador, Y-delta, né, o VAB do primário maiúsculo e o VAB do secundário minúsculo, a gente consegue encontrar a relação de transformação trifásica. Tá? Veja que nesse caso, ao dividir o VAB, né, do primário com o VAB aqui do secundário, nós chegamos ao resultado igual a monofásica vezes raiz de 3 fase 30. O raciocínio para encontrar a relação de transformação no transformador agora delta estrela é inverso ao anterior. Tá? O resultado, vou passar aqui direto para o final, vocês analisem com bastante calma aqui para verem que é só fazer um raciocínio inverso mesmo. Né? O resultado então da relação de transformação trifásica vai ser igual a monofásica, só que agora é dividido por raiz de 3 e fase menos 30, e não mais 30 como anterior, no caso anterior. Já a ligação delta-delta, a relação de transformação trifásica também é igual à monofásica, tá? Pois em ambos os enrolamentos, né, do primário como do secundário, já temos tensões de linha. Então, a do monofásico vai ser igual a do trifásico aqui para a ligação delta-delta. Nos circuitos que iremos analisar, tá, gente, vão vir algumas especificações para vários equipamentos no CEP, tá? Vamos analisar aqui esses equipamentos então. O equipamento aqui que está sempre presente no CEP é a máquina síncrona, tá? É utilizada principalmente como gerador. O circuito equivalente que será utilizado nos diagramas, né, unifilares, ele é mostrado aqui, né, é um circuito equivalente. Ele é formado pela tensão gerada, tá? É G, corrente aqui, que nesse caso é a corrente da máquina, do estator, a resistência e a reatância, né, do gerador, e essa tensão aqui é a tensão terminal VT, que a gente mede na saída. Então esse gerador ele vai vir sempre com algumas especificações para a gente trabalhar, né, que é a sua potência trifásica, a tensão nominal de linha, tá?
E a sua reatância, geralmente também ela é especificada. Os transformadores, né, eles vão vir especificados pela sua potência nominal, tá? Tensão de linha do primário e do secundário, né, do lado de alta e de baixo, e também a sua reatância indutiva. Os motores vão vir com as especificações de potência ativa nominal, tá? O rendimento do motor, a tensão de linha e também o fator de potência. As cargas são especificadas, né, por sua potência, tensão de linha nominal e também pelo fator de potência, enquanto que as linhas de transmissão, né, elas vêm especificadas pela sua impedância série. Um exemplo de diagrama unifilar, né, com vários equipamentos que nós mostramos, nós falamos aqui na aula, está aqui, né, no slide aqui, tá? Veja que eles já vêm com algumas especificações aqui para dar como exemplo, né? Igual aqui para o gerador, né? Que nós temos aqui a reatância X igual a 8%, tá? Também tem para o transformador e para o motor, tá? E vejam que eles estão em porcentagem, tá? Então, a razão para essa porcentagem ela vai ser objeto de estudo da nossa próxima aula, ok? Então, até lá.